Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir a palavra no Salmo 99. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 a chamada adoração. Salmo 99, verso 1 ao verso 3. Deus nos chama para adorar. Nós vamos ler numa só voz esses três versos. Salmo 99, verso 1 ao verso 3. Chamada adoração. Leiamos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Vamos orar invocando o nosso Deus. Senhor nosso, Pai bendito, Rei dos altos céus, nós bendizemos ao Senhor por esse dia de vida, bendizemos ao Senhor pelo dia que o Senhor fez para culto, que aponta para o descanso em Jesus e o nosso descanso eterno. Bendizemos ao Senhor por este momento que nos reunimos como assembleia solene para cultuar ao Senhor, para bendizer o teu santo nome. Suplicamos que o Senhor seja propício a estes pecadores que se achegam a Ti nessa noite, por meio de Jesus Cristo, e suplicamos que o Senhor venha aceitar o culto das nossas mãos, que ele lhe seja agradável por causa dos méritos de Jesus. Pedimos que na Tua infinita bondade, ó Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações, nos edificar, nos transformar, nos dar graça e nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Dai-nos prazer espiritual nessa noite em cultuar o Senhor e ouvir a Tua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Ainda de pé, queridos irmãos, vamos adorar a Deus pela sua graça. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 55, livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Nós vamos ler todo este capítulo de maneira alternada. Isaías 55, verso 1 ao verso 13, nós vamos fazer essa leitura alternada. Isaías 55, 1 a 13, em que nós adoramos a Deus pela graça ofertada a nós pecadores. Isaías 55, 1 a 13, em leitura alternada, vamos ler. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz, ou que não é permanente, comei o que é bom, e cuidareis com vinhos naturais. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para não forma, sempre primeiro peguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos de voz, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Ainda de pé, vamos cantar o cântico Deus, somente Deus. Deves assentar, queridos irmãos, nós vamos confessar os nossos pecados a Deus. Abramos a palavra no Salmo de Asaf, Salmo 73. Salmo 73, eu vou ler todo o Salmo, peço aos irmãos que acompanhem com atenção a leitura deste Salmo, Salmo 73. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Salmo 73, diz assim a palavra, Salmo de Asaf: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo.
Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Queridos irmãos, esse texto é a confissão de Asaf, que no seu tempo viu os ricos prosperando, enquanto o povo de Deus era caluniado e acossado. Ele então entra no santuário e quando ele se depara com a santidade de Deus, ele vê que o fim do ímpio é a destruição e que nós temos que viver por fé na justiça de Deus. Como muitas vezes nós caímos em pecado, no mesmo pecado que Asaf, de invejar o ímpio, vamos agora silenciosamente confessar os nossos pecados. Por favor, pode entrar, nós vamos orar agora silenciosamente e depois de alguns instantes eu peço ao nosso irmão Edmar que nos eleve a Deus numa oração de confissão. Oremos silenciosamente, confessando os nossos pecados. Soberano Deus, louvado e exaltado seja o teu nome sobre todo o céu e terra. Nesse momento, me achego diante da tua presença, nesta oportunidade que é dada de confessar os nossos pecados, pois nesse momento solene, de culto público ao Senhor, devemos confessar as nossas iniquidades e falhas. Eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, perdoe-nos, pois muitas vezes o nosso olhar para este mundo é materialista. Nós somos apegados demais às coisas dessa terra. Nós somos apegados aos bens materiais e a tudo que esse mundo nos oferece.
muitas vezes fazemos tais coisas, os nossos ídolos, os nossos objetivos, as nossas metas, muitas vezes não são as espirituais. Nós muitas vezes não aspiramos o lar celestial, e sim desejamos as coisas que esse mundo nos fornece, de forma exagerada e de forma pecaminosa. E muitas vezes também tais coisas incidem na desobediência à tua palavra e também no descumprimento do dia do Senhor, pois muitas vezes profanamos esse dia fazendo coisas mundanas, coisas voltadas a este mundo. E diante de tudo isso, de todo esse cenário, para que não venhamos a incorrer da hipocrisia, eu peço ao Senhor que purifique os nossos corações, para que possamos ouvir a tua palavra, para que possamos nos desprender desse mundo e aspirar no lar celestial, e aspirar às coisas celestiais, a tua palavra, obedecê-la, buscar servir ao Senhor. Lava-nos, purifica-nos de todo esse pecado, de todo esse mundanismo existente em nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro, e desde já agradeço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos a Deus pela salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus. Abram, por favor, a palavra comigo em Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 8 a 15 de maneira alternada. Carta de Paulo aos irmãos em Colossos, Colossenses 2, 8 a 15. Nós vamos ler de maneira alternada esse trecho que mostra a vontade de Cristo prevalecendo e sua vitória na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 8 a 15, nós vamos ler de maneira alternada. Aqueles que estiverem com dificuldade de achar Colossenses, fica logo após aí Filipenses. Colossenses capítulo 2, 8 a 15, leitura alternada, diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas por descornamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E após outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos reunida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Paulo nos ensina que a cruz de Cristo é, na verdade, uma grande chacota com Satanás e os seus lacaios e os inimigos do Evangelho, enquanto a cruz também é para nós perdão da nossa dívida em relação ao Senhor. Que cruz maravilhosa é essa, que vence os inimigos e salva os eleitos de Deus. Bendito seja o nosso Senhor por isso. Vamos nos colocar de pé e louvar a Deus com hino 16. É um hino novo, nós vamos ter um pouco de dificuldade de cantá-lo hoje, mas vamos tentar. Hino 16, e aqueles que vieram preparados poderão dizimar e ofertar aqui à frente ao gasofilácio. E vocês que nos visitam, não se sintam constrangidos,
Isso é um privilégio daqueles que são membros da igreja. A vós outros damos o evangelho de graça como recebemos. Hino 16. Seja o nome do Senhor. Sóia, por favor, nos eleve a Deus numa oração de louvor e gratidão. Amém. Podemos assentar, vamos passar a pregação da palavra. Vamos abrir o livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 1 ao 8. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 1 ao 8. Nós já estamos há algum tempo expondo esse livro e com a graça de Deus vamos terminar de ver toda a sua mensagem. Zacarias capítulo 9, verso 1 ao verso 8. Livro do profeta Zacarias capítulo 9, verso 1 ao verso 8. Eu vou ler esse trecho das Sagradas Letras e peço aos irmãos que acompanhem, pois será o trecho que vamos expor nessa noite. Zacarias capítulo 9, verso 1 ao 8, diz assim: a sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai,
nós estamos diante do Senhor, depois de ler a Tua palavra santa, suplicando a Tua graça sobre as nossas vidas. Esse texto, por ser um texto profético com estilo apocalíptico, não é fácil. No entanto, ó Deus, através das sagradas letras, que são a regra de fé e prática, mas também a regra de interpretação da Escritura, ou seja, a palavra interpreta a própria palavra, nós imploramos que o Senhor nos ajude nessa noite a aprender do Senhor e a expô-la, ó Deus, de maneira fiel, de maneira piedosa, para que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Nós sabemos que se trata de uma mensagem de juízo, mas essa mensagem também traz notas de esperança, e que estas sejam as nossas esperanças, e os juízos, ó Deus, escritos nesse texto, sejam para nós alerta contra o nosso pecado e o juízo eterno que cairá sobre os homens. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha nos dar graça, e que o Senhor venha edificar a Tua igreja nessa noite pela pregação da Tua palavra. Queremos ouvir a voz de Jesus e ser salvos, ser edificados, ser consolados, transformados e também confrontados no nosso pecado. Escute a nossa oração, eu te imploro, e dai-nos fidelidade em pregar e em ouvir a palavra. Cabe a nós sermos fiéis. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, como nós temos aqui pessoas que não ouviram as exposições até agora desse livro, o livro do profeta Zacarias, para você que não acompanhou nossas exposições, ele se passa 520 anos antes do nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse livro foi composto para animar um povo abatido que havia passado 70 anos longe da terra de Judá, da terra de Jerusalém. Deus os havia levado para um lugar chamado Babilônia, após arrasar o reino de Israel por conta dos seus pecados. E agora Deus os traz de volta àquela terra, e eles têm uma difícil missão de reconstruir o templo, reconstruir a vida cultica e reconstruir a sociedade como um todo. No entanto, aquele povo era um povo desanimado. Deus então levanta dois profetas, Ageu e Zacarias, e ambos pregam juntos mensagens evangélicas, ou seja, mensagens do Evangelho Santo de Deus no Antigo Testamento, e mensagens que apontavam para um dia posterior, ou um tempo posterior, em que o Messias viria, trazendo a verdadeira salvação ao povo de Deus. A mensagem do capítulo 1 até o capítulo 6 era uma mensagem de arrependimento e uma mensagem de promessas de salvação. O capítulo 7 e 8, que nós terminamos de ver na semana passada, tratavam a questão do culto. Eles estavam fazendo falsos jejuns para Deus, e Deus então os chama à santa posição de ver que eles estavam cultuando ao Senhor de maneira que não era agradável. E Deus promete a eles que, havendo arrependimento, as promessas da aliança recairiam sobre eles, e mais, Deus promete que no futuro haveria salvação do seu povo, juntamente com os gentios, ou seja, Deus salvaria judeus e gentios que comporiam a igreja. Agora nós entramos numa nova seção do livro, o capítulo 9 até o capítulo 14, nós temos duas grandes sessões, dois grandes oráculos, por assim dizer, como se fossem dois grandes sermões. O capítulo 9 a 14, o foco agora estão em eventos no futuro, ou seja, Deus está chamando esse povo a olhar para frente, cobrindo o templo, ou seja, o tempo que eles construíam o templo até a volta de Cristo. E é interessante que essa mensagem que vai ser dada agora é uma mensagem que aponta para o governo de Deus sobre o seu povo, o governo de Deus sobre a história, mas um governo que se manifesta através de muitos conflitos. Haverá sofrimentos, segundo estes capítulos, para o povo de Deus, para o Messias, e até Deus é descrito sofrendo nestes capítulos que vamos ver a partir de agora.
O estilo, a partir de agora do livro, é praticamente apocalíptico. É como se nós estivéssemos vendo um pequeno livro de Apocalipse, lá nos últimos livros da Bíblia, o último livro da Bíblia, agora no Antigo Testamento. Portanto, o foco aqui, a interpretação, não é através de um literalismo puro, ou seja, as coisas são simbólicas. As últimas coisas aqui são descritas com eventos futuros e do passado se entrelaçando, como se fosse um filme. Então essa parte do livro agora é como se fosse aqueles filmes hollywoodianos que a gente vê as coisas em flashback. Sabe aqueles filmes de Hollywood que você está vendo o presente, mas o filme para no presente, olha para o passado, vê coisas do passado, tira lições do passado e volta para o presente e se avança para o futuro? Assim é essa parte do livro que nós estamos agora, capítulo 9 até o capítulo 14. E o grande tema é o governo de Deus, manifestado através do rei Messias, no capítulo 9, e no capítulo 14, o rei que volta, o Salvador do povo de Deus. Então, neste primeiro oráculo, do capítulo 9 até o capítulo 11, ou o primeiro grande sermão, nós temos 5 textos aqui que vão nos ensinar algumas temáticas interessantes. O primeiro é o que nós vamos ver hoje, que fala do Deus nosso a quem servimos, que é como um guerreiro contra os seus inimigos. Na semana que vem nós vamos ver o Deus da paz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima exposição, o povo de Deus participando da vitória. Depois veremos verdadeiros e falsos pastores, ou seja, enquanto a história caminha para o final, há verdadeiros e falsos pastores. E este oráculo do capítulo 9 ao capítulo 11 fecha com uma parábola, uma história que é enigmática e que se cumpre na vida de Jesus e na vida da igreja em todos os tempos, chamado de parábola dos dois pastores, capítulo 11, verso 4 até o verso 17. Então, essa é a estrutura do livro até agora, para frente, e nós vamos ver essa estrutura de maneira pausada para aprendermos o que Deus ensinou aqui para o seu povo. Então, hoje nós vamos ver que Deus é o rei que derrota os inimigos do seu povo. Então, o capítulo 9, verso 1 ao 8, nós temos essa ideia central: Deus é o rei que derrota os inimigos do seu povo. Vejamos que essa é a ideia do profeta. No capítulo 9, do verso 1 ao 7, Deus é descrito como um guerreiro. O capítulo 9, verso 1 diz: a sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e contra Damasco. Veja que a palavra de Deus aqui começa com essa expressão sentença. A palavra sentença aqui é literalmente peso. Ou seja, a ideia de Zacarias aqui é que Deus está falando algo agora que é pesado. E essa palavra que é pesada é uma palavra de julgamento. E nós devemos entender que essa palavra de julgamento era, em primeiro lugar, pesada para o profeta. O primeiro peso quem receberia era o profeta que estava pregando. Ou seja, a pregação traz nele um grande peso. Por quê? Todos aqueles que são pregadores sabem que pregar a palavra de Deus há consigo uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser fiel ao que o texto diz. É muito fácil, queridos irmãos, pregadores falarem de si mesmos. É muito fácil pregadores falarem para animar o seu público, para trazer coisas boas aos corações das pessoas, para que elas fiquem na igreja. Mas é difícil pastores que almejam ser fiéis à pregação da palavra. Mas veja que é isso tudo que Deus quer dos pregadores. Paulo certa vez disse em 1 Coríntios 4:2 a seguinte questão: ora, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Portanto, a palavra de Deus, antes de ser um peso de juízo para aqueles que não se arrependem dos seus pecados, é um peso para o pregador, que precisa ser fiel, e ele sabe que ao ser fiel, muitas vezes a sua mensagem não será uma mensagem benquista, bem recebida.
Você pode ver isso em todo o Antigo Testamento e em Novo Testamento. Por exemplo, quais foram os profetas do Antigo Testamento que foram reverenciados pela sua mensagem? Nenhum. Quantas pessoas reverenciaram Jesus Cristo pela mensagem que ele pregou? Pouquíssimas. No dia que ele derramou o Espírito Santo, havia uma pequena comunidade de 120 pessoas, depois de 3 anos de ministério. Você percebe que em todos os tempos, essa mensagem profética, que é pesada aos pregadores e não é popular, ela traz divisões, e ela não é muito querida entre as pessoas. Ouvir a verdade sobre o juízo de Deus traz com que as pessoas não gostem da mensagem, e os pregadores, eles muitas vezes se sentem forçados em mudar a pregação por causa das pessoas que estão ouvindo. Mas aqui ele diz, é um peso, é uma sentença que eu estou recebendo, e eu preciso passar isso. E veja que o profeta prega essa sentença do jeito que Deus a deu a ele, ou seja, é uma sentença contra Adraque, contra Damasco. Em segundo lugar aqui, a palavra de Deus é um peso em relação aos inimigos de Deus. A palavra de Deus, ela nunca faz bem àqueles que não têm um coração bom e reto, como disse o nosso Senhor na parábola dos solos, segundo Lucas. Lucas relata que aqueles solos que não frutificam a palavra são solos que não têm coração bom e reto, não têm um novo coração. A verdade das Escrituras é que a palavra de Deus exposta como ela de fato é, ela não faz bem aos ímpios. Em Miqueias 2,7 diz Deus, as minhas palavras fazem bem ao que anda retamente. Ao ímpio, mesmo que seja professo da verdadeira religião, a palavra lhe incomoda. Por isso nós temos hoje muitas pessoas na nossa audiência que não suportam ouvir a palavra e a sã doutrina. Elas andam de igreja a igreja buscando pregadores que agradem seus ouvidos. Paulo ensinou isso a Timóteo, dizendo que nesses últimos dias aos quais vivemos, nós vamos ver pessoas que vão andar de mestre em mestre, como coceira nos ouvidos, porque eles não suportam a sã doutrina. E esta verdade está aqui incluída nesse verso, porque a palavra de Deus ela é um peso para aqueles que não creem de verdade em Cristo, para aqueles que não sentem o poder dela trazendo salvação. Sendo assim, queridos irmãos, nós aprendemos uma dinâmica santa em toda a pregação e em toda a leitura da palavra de Deus. Quando a palavra é lida, quando a palavra é exposta de maneira fiel, há duas coisas acontecendo simultaneamente, duas coisas que às vezes nos são invisíveis: a salvação dos eleitos de Deus e o juízo dos ímpios. E nós não devemos nos preocupar. Às vezes olhamos e parece que a palavra está voltando vazia, mas Isaías 55 diz que a palavra de Deus jamais volta vazia. A palavra de Deus, ela faz aquilo que apraz a Ele. Ela traz juízo e ela traz salvação. E no nosso texto aqui, ela está trazendo juízo. Juízo contra povos ímpios e que odiavam o verdadeiro Deus. Por isso diz aí, sentença contra Adraque. Essa terra era ao norte de Israel, ficava próximo da Síria. E é interessante que Deus aqui vai começar o juízo descrito pelo norte. Nós que somos bons leitores, nós sabemos que quando Deus destruiu Israel e levou Israel para a Babilônia, o juízo sempre foi descrito vindo do norte. E agora Deus descreve que o seu juízo vai começar pelo norte. O que Deus está aqui implicitamente dizendo é que em meio àquele juízo, Ele está revertendo a maldição que um dia Ele havia lançado sobre o seu povo. Ou seja, o juízo de Deus sobre o povo é aqui retirado, de maneira que o povo de Deus agora, enquanto ele está julgando os ímpios, está recebendo a salvação.
está sendo mitigado naquele momento tão difícil em que eles viviam. E diz aí o texto que essa sentença vai repousar sobre Damasco. Ou seja, a ideia não é de uma ira que é breve, instantânea e algo que é passageiro. Pelo contrário, Deus está descrevendo uma ira contra os seus inimigos, que é uma ira que perdura, ou seja, uma ira que permanece sobre eles. E quando nós lemos as Escrituras, nós temos essa mesma mensagem, por exemplo, em João 3,36, em que o nosso evangelista diz que aqueles que não creem no nome do Senhor Jesus Cristo e o têm como Salvador, sobre eles permanece a ira de Deus. Queridos, esta mensagem aqui traz a nós essa triste realidade que o juízo de Deus não é algo que passe. O juízo de Deus que cai sobre os ímpios é um juízo que perdura. Por isso Jesus Cristo descreveu o inferno como um fogo que não apaga e um verme que não morre. É uma ira duradoura e uma ira que não pode ser aplacada. E essa ira, ela tem como base a onisciência de Deus. Diz o final do verso 1, que diz que Deus põe os olhos sobre os homens. A ideia de Deus pôr os olhos sobre os homens é que a ira de Deus, ela é baseada na onisciência de Deus, o atributo que ensina que Deus conhece todas as coisas nesse mundo, as coisas que nós pensamos, as coisas que nós fazemos, as coisas que sequer fazemos e poderíamos ter feito, Deus as conhece todo. Então, a ira de Deus, ela está baseada no seu juízo, do fato de Deus conhecer todas as coisas. As Escrituras nos ensinam isso em alguns eventos do Antigo Testamento, que são eventos notórios e que apontam para essa mesma realidade de juízo final. O primeiro evento é Babel, a Torre de Babel. Diz o texto que Deus desce para ver o que está acontecendo em Babel. E depois Sodoma e Gomorra, que Deus desce para ver o que está acontecendo e anuncia o juízo a Abraão, seu servo. Esses dois textos em que Deus é descrito como descendo para o juízo, apontam essa ideia da onisciência de Deus, que Deus julga retamente porque Ele conhece todas as coisas. Porque, irmãos, Deus não precisa de descer do céu para ver o que se passa, Ele vê todas as coisas, mas Deus é descrito assim nas Escrituras, para que nós entendamos que quando Deus julga, Ele faz isso retamente. E é interessante nós notarmos esta verdade, porque a onisciência de Deus, ela alcança também os servos de Deus. No livro de Jó, Deus é chamado de espreitador de Israel. Ou seja, Jó tinha consciência de que Deus era um Deus onisciente, que via todas as suas falhas como dos seus amigos. E esta realidade descrita aqui no texto de onisciência, já que ela é fundamental para o juízo de Deus, tem que levar a cada um de nós aqui nessa noite ao santo temor de Deus. Temor que nos tem faltado nos nossos dias. Porque hoje muitos homens se entregam à pornografia, no escurinho do quarto que ninguém vê. Falta de temor de Deus. Porque se eles tivessem temor de Deus, eles saberiam que Deus está em todos os lugares e que Deus vê todas as coisas. Porque hoje as pessoas fazem pecados que parecem ser escondidos. Falta de temor de Deus. E é tristonha a realidade que muitos servos de Deus perderam essa consciência que está estampada nas Escrituras. O Salmo 139, o salmista diz: olha, só de pensar acerca da onipresença e da onisciência de Deus já me foi pesado. Porque se eu subo ao mais alto dos céus, Deus está. Se eu desço no mais profundo abismo, lá está Deus também. Onde que eu posso me refugiar do Espírito Santo? Lugar nenhum. Então o juízo de Deus, queridos irmãos, ele é sempre justo, porque ele é baseado nesse olhar perscrutador de Deus,
um olhar que vê o passado, o presente, o futuro, o coração, os planos, as falas, as omissões, tudo o que fazemos e não fazemos. E Deus aqui então descreve esse juízo com base na sua onisciência, para nos deixar bem claro que quando Deus julga, Ele não está sendo injusto para com isso. É muito comum nos nossos dias ouvirmos a seguinte mensagem: Deus não pode condenar pessoas ao inferno, porque se Deus condena pessoas para o inferno, Ele não pode ser bom. A Bíblia que essas pessoas estão lendo não é a Bíblia que está escrita de verdade aqui. Jesus disse sobre o inferno. A Bíblia cita em vários lugares esse juízo de Deus sobre os ímpios. E é interessante que esse tipo de discurso tem adentrado a igreja com tamanha força, e as pessoas não sequer se percebem ou percebem o que elas estão dizendo. Por quê? Porque se Deus não pune o pecado, queridos irmãos, não tem salvação. Porque a salvação é Deus punindo o pecado de cada um de nós em Cristo Jesus. Você já percebeu que esse tipo de mensagem vai alijar a Bíblia da sua verdade? Se Deus não pune os nossos inimigos, os inimigos do Evangelho, Deus não existe, porque Deus tem que ser justo. Deus não é como o sistema judiciário brasileiro, que inocenta pessoas que são condenadas. Deus é sábio. Deus tem toda a justiça em sua mão. E a justiça de Deus não é como a justiça dos gregos, que é uma justiça cega. A justiça de Deus é baseada na sua onisciência, no fato dele conhecer todas as coisas. Por isso, esse primeiro verso tem que nos levar também, ainda que seja difícil esta realidade, ao louvor da justiça de Deus, porque não haveria misericórdia para nós sem a justiça de Deus, não haveria salvação para nós se a ira de Deus não caísse sobre Jesus, não haveria descanso eterno para as nossas almas se Deus não punisse os ímpios. Por quê? O que você acha que os nossos irmãos estão fazendo no céu, agora mesmo? Abra comigo Apocalipse capítulo 6. Vejam o que os crentes estão fazendo no céu agora. E veja se a justiça de Deus não tem que acontecer. Apocalipse 6, verso 9 e 10. Quando ele, Jesus, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, no céu obviamente, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então João está vendo aquelas pessoas que morreram por causa do Evangelho. E essas almas, diz o verso 10, clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os nossos irmãos estão agora no céu, fazendo esta oração, orando ao Senhor: Deus, o Senhor não vai julgar? E aqui, queridos irmãos, no livro de Zacarias, nós temos exatamente isso que Deus está fazendo, respondendo às orações dos seus servos, julgando os ímpios segundo a sua onisciência, segundo aquilo que deve ser feito. Deus é justo e Deus tem que julgar. Mensagem que, como eu disse, não é popular, mas é a mensagem da Bíblia. A Bíblia não proclama a salvação de todos os homens. A Bíblia não proclama que todos os homens, Deus está favorável para com eles. A Bíblia proclama que Deus vai julgar aqueles que não se arrependem dos seus pecados. E aqui nós temos aí Sadraque e Damasco, inimigos notórios do povo de Deus, que estão sendo julgados. E Deus agora no verso 2 diz que Ele também
repousa a sua ira sobre Amate, Tiro e Sidom. Amate era uma cidade que ficava perto de Canaã e que era uma cidade grande e que fazia guerra contra o povo de Deus. E veja que aqui Deus é descrito com a sua sentença, derrotando os seus inimigos como um rolo compressor. Essa cidade, irmãos, não era uma cidade pequenininha e fácil de ser conquistada, mas diz que a ira de Deus repousa sobre Amate. Simples assim. Parece que a descrição aqui está mostrando que os inimigos mais poderosos de Deus, com toda a sua força bélica, nada são diante de Deus. Às vezes nós descrevemos a batalha de Deus contra este mundo como algo épico, como algo dramático, como uma luta, né, entre o Homem-Aranha e os seus vilões, né? Não, a luta de Deus, irmãos, contra os seus inimigos é algo que parece um lutador, né, experimentado de MMA, brincando com uma criança. A Bíblia descreve a derrota dos inimigos como algo que Deus tem e faz facilmente. E Deus zomba dos inimigos e Ele os derrota da maneira mais inusitada possível. Na cruz Deus derrotou Satanás. Preste atenção nisso. Na cruz Deus derrota Satanás. Imagine você ganhar uma luta parecendo que está perdendo. Para ilustrar isso, para você entender o quanto que isso é cômico, imagine que você está num ringue com alguém e alguém te dê um soco na cara, e quando você cai e bate a cabeça naquela pessoa, aquela pessoa desmaia, e você consegue levantar e ganha a luta. Nocaute, ganhou. Seria um tanto quanto inusitado, não é isso? Mas a cruz é assim, parece que é um nocaute de Cristo, mas Cristo está nocauteando os seus inimigos, derrotando eles na cruz, como nós vemos aqui. E na volta de Cristo, a descrição da vitória é uma coisa ainda mais, que demonstra o poder de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2,8, Paulo diz o seguinte: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Você já viu alguém ganhando uma luta com um sopro? Caiu. Você já viu isso? Não é o Benihim não, viu? Aquele falso pastor que finge soprar e os outros caem de poder. Mentira. É aqui um sopro que destrói os inimigos. E Paulo descreve a vitória de Cristo sobre Satanás, os seus inimigos, assim: acabou. E aqui essa sentença sobre Amate parece isso, ou seja, Deus derrotando os seus inimigos com tamanha facilidade que ele nem sequer dá o trabalho de descrever como foi. Mas veja que essa derrota também é sobre cidades que tinham grande sabedoria, Tiro e Sidom. Essas cidades eram as cidades da Fenícia, inimigos terríveis do povo de Deus. Você deve se lembrar na história bíblica que Tiro era aliada do povo de Deus quando Davi e Salomão eram vivos, mas depois aquela cidade se tornou saqueadora do povo de Deus, e eram cidades de sabedoria grande, e a sua sabedoria levava com que elas acumulassem riquezas. O texto diz que elas acumulavam ouro como pó. Imagina ter ouro como pó. Mas aqui o texto menciona a sabedoria delas como uma ordem de motejo, ou seja, de zombaria de Deus. Porque a sabedoria humana, ainda que leve pessoas a granjear coisas materiais, ela nada vale diante de Deus. Tiago chama a sabedoria humana de demoníaca. A sabedoria humana não pode livrar ninguém do juízo de Deus. Pelo contrário, a sabedoria humana, que hoje as pessoas tanto prezam nesse mundo, os leva cada vez mais distante de Deus. O Salmo 14, verso 1, e o Salmo 52 lá adiante,
53, me perdoe, diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. A sabedoria humana leva os homens para longe de Deus. Eu vou dar para vocês um exemplo simples. O que a sabedoria dos nossos dias, da ciência, falam sobre Deus? Deus não existe. Por quê? Nós não podemos provar que Ele existe, logo Ele não existe. Mas é interessante que a mesma sabedoria humana diz que Deus não existe, porque não se pode provar que Ele existe, acredita em alienígenas, não podendo provar que eles existem. Percebe? A sabedoria humana dos nossos dias, ela é completamente idiota. Imagine você agora, eu vou ilustrar isso para você, que você está andando no deserto, o deserto do Saara, o deserto do Atacama, independentemente de que deserto seja, e você encontra um relógio em perfeito funcionamento. Você encontra esse relógio e você não vê nenhum relojoeiro. E aí qual é a conclusão que você chega? Esse relógio veio do nada. E ele está funcionando aqui em perfeito estado, vindo do nada. Faz sentido isso? Mas é isso que as nossas crianças estão aprendendo na escola. É isso que a sabedoria humana está dizendo. Deus não existe. Deus não criou esse mundo. E Deus aqui está apontando para a sabedoria de Tiro, fazendo esse tipo de motejo. Ou seja, o que a sabedoria humana leva? Leva os seres humanos para mais e mais longe de Deus. E a sabedoria de Deus, o que ela traz sobre as nossas vidas? Isaías 53:11 mostra o que a verdadeira sabedoria de Deus ensina. Diz o texto: Ele, o Messias, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, sua sabedoria, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A sabedoria de Deus traz o quê? Salvação. A sabedoria humana nos leva para longe de Deus. A sabedoria humana traz mais juízo de Deus sobre nós. E a sabedoria de Deus? Salvação. A sabedoria de Deus nos leva a crer em Cristo. A sabedoria de Deus nos leva a acreditar que este mundo é feito, governado por Deus, e que todos aqueles que não creem em Cristo estão debaixo da sua ira. Mas Deus pode salvá-los pela loucura da pregação, como diz Paulo. Loucura para os que se perdem, mas para nós, poder de Deus, mudança de coração. E veja que Deus aqui vai continuar falando dessa loucura. No verso 3 ele diz que Tiro edificou para si fortalezas, edificou coisas que pareciam que dariam a ela proteção. A ideia é que Tiro era construída de uma maneira que ela não podia ser derrotada, porque ela ficava numa ilha no meio do mar e não tinha ponte para entrar em Tiro, e as suas muralhas eram gigantescas. Esse povo se vangloriava na sua sabedoria, como se dissesse assim: está vendo? Nós somos tão sábios, tão capazes, que ninguém pode nos derrotar. E aqui Deus está fazendo uma figura de linguagem no texto hebraico, que é paranomásia, figura de linguagem que pouco nós conhecemos, em que se usa duas palavras de línguas diferentes para se fazer uma chacota. Há tempos atrás, o Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, foi preso pelos seus golpes, e um dos jornalistas ingleses que o desmascarou o chamava de Tricky Ricky, ou seja, o Ricardo que
gostava de dar golpes. Isso é uma paranomásia, ou seja, usar palavras de duas línguas diferentes para chacotear. O que Deus está fazendo aqui é a mesma coisa. Ele está chacoteando Tiro, usando duas palavras diferentes para mostrar uma coisa. Tiro, diante do meu poder, não importa se vocês moram numa ilha, não importa se os muros são altos demais, não importa se vocês têm ouro, nada pode fazer para livrar vocês da minha ira. É isso. O que Deus está mostrando aqui é que essa tentativa humana de se proteger, a tentativa humana de conquistar segurança pelos seus próprios feitos, nada é, não vale nada. Que diante do poder de Deus e diante do governo de Deus como um guerreiro divino sobre todas as coisas, quanto mais nós tentamos ter segurança pelas coisas materiais e por nós mesmos, mais ignorantes vamos nos tornando, mais orgulhosos vamos nos tornando, e mais Deus vai se tornando ofensivo a nós. A palavra de Deus em Provérbios 3:34, veja, estou confrontando a sabedoria de Tiro com a sabedoria de Deus, diz o seguinte: ele escarnece aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A sabedoria de Deus é um verdadeiro escárnio, uma verdadeira zombaria para a sabedoria humana. E Deus diz: eu aborreço deles. Eu fico longe daqueles que se veem como sábios aos próprios olhos, daqueles que ficam se gabando de terem muitas coisas, de serem importantes nesse mundo. Deus está dizendo: esses aí eu vou rir deles. Esta mesma mensagem está no Salmo 2, um salmo que fala do Deus guerreiro também. O Salmo 2, em que os ímpios querem se libertar do poder de Deus, diz que Deus ri deles. Salmo 2, verso 3 e 4, diz assim: rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. Os ímpios falando para Deus. Verso 4, resposta de Deus: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Percebeu? A zombaria de Deus. Deus gosta de fazer comédia com a soberba humana. Deus gosta de chacotear daqueles que parecem ser donos de si. A única coisa que ganhamos sendo orgulhosos é mais e mais juízo de Deus. A verdadeira sabedoria, irmãos, ela é encontrada na humildade. Jesus, que era extremamente manso, era a sabedoria de Deus encarnada. E ele dizia: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O verdadeiro sábio é o humilde. O verdadeiro sábio é aquele que se humilha diante de Deus e reconhece: eu não sou nada, Deus é quem é soberano sobre todas as coisas. E o que aconteceu com Tiro quando Deus chegou lá para derrotá-la? Verso 4: o Senhor despojará e julgará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. A ideia é que quando Deus chega como esse guerreiro descrito aqui, toda a riqueza de Tiro, todas as armas de Tiro não valeram nada. Ela é descrita como uma cidade que foi despojada de tudo. Deus lançou no mar a Tiro, e é uma grande ironia, porque o mar era a maior proteção, e Deus pega Tiro e joga no mar. As muralhas eram uma grande proteção, e o que Deus faz? Deus coloca fogo lá dentro, e aquela muralha funciona como panela. Ou seja, Deus está dizendo assim: vocês acham que o mar protege? Tá bom, eu jogo no mar. Vocês acham que as muralhas protegem? Tá bom, eu jogo fogo aí dentro. E acabou. E de fato, irmãos, isso aconteceu 200 anos depois, quando Alexandre o Grande construiu uma ponte até Tiro, e construiu navios ao redor de Tiro, e incendiou Tiro num dia. Percebe?
Um homem, um general macedônio, que morreu, que ninguém sabe do que ele morreu. Deus usou aquele homem para fazer isso contigo, destruir essa grande cidade, ensinando para a gente, irmãos, uma lição preciosa. Bênçãos materiais, elas não são ruins, mas se Deus nos abençoa com esses recursos, não faça deles o seu Deus. Há um grande problema de nós confiarmos na nossa sabedoria e nos recursos materiais. Quantas pessoas confiam nos seus bens materiais e estão morrendo hoje de câncer em cima de uma cama? Esse fim de ano, meu irmão me ligou, meu irmão é ímpio, e ele falando assim: julguei não sei quantos bolões da Mega da Virada, vai resolver meu problema. E eu falei com ele: seu problema é pecado, isso não resolve. Segundo, você está enfermo por causa do Covid, com várias sequelas, seu dinheiro vai resolver isso? Ele logo me deu tchau e desligou o telefone. Percebe que os homens são tentados a ver bens materiais, sabedoria humana, como coisas que vão nos livrar da ira de Deus. O dia em que Jesus voltar, meu querido, todo o dinheiro desse mundo não vai servir para pagar o seu pecado e o meu. Se o pecado não tiver sido lançado na cruz de Cristo, toda a sabedoria, toda a riqueza, tudo que acumulamos, nós nem sequer vamos levá-las para o inferno. Vão ser consumidas pelo fogo da ira e da vingança do Cordeiro. Percebe que Deus está aqui trazendo esse cenário de juízo para despertar a sua igreja quanto à loucura de confiar no mundo e das coisas deste mundo? E Deus quer incitar o santo temor a Ele. Por isso o verso 5 está aí: Asquelon vai ver e temer, Gaza vai ter dor. A ideia é que agora Deus se aproximando mais e mais do seu povo pelo sul, os inimigos estão alarmados ao ver o juízo de Deus, de tal maneira que eles tremem nas bases. O que Deus está fazendo aqui é lembrando Israel dos feitos do passado, quando ele tirou o povo do Egito, e ele andava com o povo no deserto, e os povos por onde eles iam passando, iam tremendo, por causa dos juízos temporários que caíam no Egito. O que Deus está fazendo aqui agora, não é só anunciando juízo sobre os ímpios, mas é trazendo à memória do seu povo o que aconteceu no passado diante do juízo de Deus que foi caindo sobre os ímpios, para que o povo de Deus olhe para Deus da maneira que Deus deve ser visto, com santo temor, com santa reverência, com dor de quem dá a luz ao arrependimento para a vida. Se nós não temos o santo temor para com Deus e reverência, jamais teremos o santo arrependimento para a vida. E Deus aqui está agora descrevendo esse cenário terrível, para quê? Para que eles se humilhem e seja gerado neles o arrependimento verdadeiro. Veja, queridos irmãos, é muito comum nos nossos dias você ouvir pregadores dizendo o seguinte: exija de Deus as coisas. Pregadores dizendo o seguinte: você não pode ser pobre, você não pode sofrer, coloque Deus contra a parede, determine a sua bênção. E Deus aqui está mostrando para a gente: comigo as coisas não são assim. Vocês têm que se aproximar de mim com temor, com tremor. Eu não sou como vocês, eu sou aquele que julga os inimigos, esperando gerar em vocês uma urgência verdadeira em confessar o pecado e deixar.
Porque, queridos irmãos, se nós nos negamos a submeter a Deus agora, o juízo há de cair sobre nós sem qualquer chance de salvação. A palavra de Deus, ela exige urgência em atender a mensagem do Evangelho, mensagem que começa pelo juízo de Deus. É interessante que os pregadores modernos não citam isso. Quando você chegar na sua casa hoje, leia o sermão de Pedro depois do Pentecostes. O sermão de Pedro depois do Pentecostes não começou com o amor de Deus e a graça de Deus, mas começou com o juízo de Deus sobre os ímpios que crucificaram Jesus. Chega na sua casa também e leia Atos 17, em que Paulo, quando vai pregar aos gentios em Atenas, ele não fala para eles: Deus ama vocês, Deus quer dar fortuna para vocês. Ele disse o seguinte: Deus destinou um varão que vai julgar vocês, creiam nele. Percebe? Que a mensagem do Evangelho começa com essa mensagem aterrorizante de juízo, de inimigos sendo mortos sem arrependimento, para que nos arrependamos e chegamos diante de Deus com temor. E Deus aqui está dizendo que o seu juízo é democrático. O rei de Gaza vai perecer. Veja, ele está mostrando que o juízo recai sobre ímpios, tanto para aqueles que são ricos como aqueles que são pobres. Há também uma teologia fanática e falsa nos nossos dias, de que os pobres são coitadinhos diante de Deus e que Deus vai salvá-los por dó. Queridos irmãos, Jesus Cristo ensinou algo ao contrário. Jesus Cristo disse que vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Ele nos chamou todos de maus. Ser pobre não tem vantagem diante de Deus. Ser rico não tem vantagem diante de Deus. O juízo de Deus é democrático, por assim dizer. Ele recai sobre os ricos e sobre os pobres. Ele recai sobre todos aqueles que não se humilham diante de Jesus e o têm como único e verdadeiro Salvador. No dia do juízo, não importa se você viveu sua vida em pobreza, se você deu tudo para os pobres, não importa se você viveu sua vida em riqueza. A única coisa que importará é se você confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você o buscou enquanto se pôde achar, enquanto houve tempo da salvação. Porque depois da morte, diz o autor de Hebreus, vem o juízo. O verso 6, irmãos, tem aqui um começo de uma nota de esperança. Diz que o povo bastardo habitará em Asdod e ele vai exterminar a soberba dos filisteus. Deus mostra que todos os soberbos serão exterminados. E aí você deve pensar assim: pastor, aonde que está a nota de esperança nisso? Calma, nós vamos chegar no verso 7. Mas o que Deus está mostrando aqui é que, como um dia ele julgou o seu povo e fez com que o seu povo fosse humilhado, fosse destruído e se tornasse um povo misto como os samaritanos, e que um dia foram salvos, ele faria o mesmo agora. Ou seja, Deus está mostrando que o seu juízo vai ser derramado, mas ele também vai ser mitigado, que a mesma dinâmica que ele fez com o seu próprio povo, ele fará com os gentios, porque essa dinâmica vai proporcionar aos gentios a salvação. Por isso o verso 7 está aí colado, dizendo: da boca deles, dos filisteus, que são hoje idólatras e que são hoje, claro, nos dias do profeta, pessoas soberbas, eu vou tirar o sacrifício de sangue. Veja que aqui Deus está prometendo que haveria salvação enquanto ele fosse derramando o seu juízo. Isso é algo impensado, é algo surpreendente. Ele dizendo: aqueles que são meus inimigos, eu vou tirar dentre deles aqueles que eu vou salvar. Eu vou tirar de dentre eles a
falsa religião, a idolatria do seu coração, para que eles sejam como chefes no meio do meu povo. O que Deus está descrevendo aqui é a salvação de nós que somos gentios e que um dia fomos inimigos de Deus. Romanos 5:10 diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, Deus salva seus inimigos. Em meio a essa descrição de juízo, ele está mostrando que há espaço para misericórdia, em que Deus alcançaria gentios de fora da comunidade de Israel, de fora da comunidade do pacto, salvando, trazendo e tirando deles a falsa religião, uma religião idólatra, uma religião de adoração às coisas dessa vida, e que eles seriam como chefes no meio de Judá. A ideia de chefes aqui é que eles seriam estimados, mostrando que aqueles que são dentre os gentios e que Deus alcança e salva, eles são queridos por Deus, amados por Deus, e que não há privilégios de nacionalidades nem de famílias. Deus salva pessoas no meio dos gentios, sejam eles quem forem, apenas tendo a misericórdia de Deus, a vontade de Deus para salvar. Isso vai acontecer. E talvez você se pergunte: quando isso aconteceu? Quando isso de Deus salvar estes asdoditas acontece? Pois bem, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Filipe, que foi pregador, evangelista, ele pregou em Samaria, e Deus levou salvação aos samaritanos, um povo misto, através de Filipe. E depois Filipe pregou num lugar chamado Azoto. Azoto era o nome romano de Asdod. Ou seja, lá no Novo Testamento, Deus cumpre essa promessa de que no meio do juízo, Deus salvaria gentios, Deus exerceria misericórdia entre aqueles que eram eleitos do meio dos gentios. Anos depois, mais de 500 anos depois, essa promessa vai se cumprindo na salvação dos gentios. Mas esse primeiro trecho do sermão, irmãos, aponta para esse juízo temporal de Deus, que aponta para o juízo final. Nós vimos aqui Deus como um guerreiro, punindo no passado e puniria no futuro, para descrever que enquanto a pregação da palavra está acontecendo, Deus está salvando e julgando, e um dia Ele vai julgar todos de fato e os condenará. E o que acontece com o povo de Deus? Você deve estar perguntando. É puro desespero, não é? Não, verso 8, diz o verso 8, que Deus agora chega ao povo dele. E imagine a cena dramática. Você não sente tanto peso assim, porque você não consegue ver a cena, já que você não conhece como era Israel naquela época. Mas o israelita, ouvindo isso, e ouvindo essa realidade, que Deus está vindo do norte, aproximando-se, chegando cada vez mais perto, certamente viria no coração deles: nós já vimos essa cena antes. Essa cena aconteceu 70 anos antes, e o nosso fim não foi bom. Deus nos destruiu. Agora imagina essa descrição. Imagine se na pele dessas pessoas vai acontecer de novo. Não vai dar certo. E a expectativa de juízo é grande, porque todo bom crente sabe que todos nós carecemos da glória de Deus e estamos sujeitos a juízo. Todo verdadeiro crente sabe que o que nós merecemos da mão de Deus é o juízo de Deus. E aqui, eles aqui bem ali, né, como se diz assim, vou ficar quietinho aqui. Deus diz: eu vou me acampar ao redor de vocês.
o que está sendo descrito é Deus protegendo o seu povo em meio ao juízo. O que Deus vai fazer com o seu povo aqui é lhe dar a verdadeira salvação através do juízo dos seus inimigos. Quando Deus julga os inimigos do seu povo, significa salvação para o seu povo. Significa que a ira dele não vai cair sobre o seu povo. E aqui Deus é descrito como acampando ao redor da casa, que descreve o templo. 70 anos antes, quando Deus deixou o templo, ele foi queimado. Agora Deus está acampando ao redor do templo, mas não o templo em si, o seu povo, que é descrito como templo espiritual no Novo Testamento, para lhe evitar a punição. Deus agora está com o seu povo, seus pecados foram perdoados, e Ele está protegendo-os do juízo. E a ideia de Deus acampar, irmãos, é muito importante. Quando você lê o Antigo Testamento, você deve se lembrar que Deus, quando salvou o seu povo do Egito, Deus começou a acampar com o seu povo. Literalmente a palavra era acampar, no sentido de que Deus durante o dia era uma coluna de nuvem protegendo o seu povo, e durante a noite uma coluna de fogo, e Deus literalmente peregrinava e acampava com o seu povo. O que o profeta está fazendo aqui é usando a linguagem do êxodo, mostrando o que? Essa vida com Deus é um novo êxodo, em que Ele está acampado conosco, peregrinando conosco, nos protegendo dos nossos inimigos, e mais do que isso, nos protegendo da sua ira. A ideia é que os inimigos de Deus não poderiam lhes alcançar, porque Deus estava lutando contra os inimigos. Esta linguagem apocalíptica, ela é melhor descrita em Apocalipse capítulo 7. Convido você a abrir Apocalipse 7 e você vai perceber esta realidade. Apocalipse 7 diz, do verso 1 ao 3, a seguinte questão: Deus vai julgar os seus inimigos, então lascou, nós vamos ser julgados. Olha o que diz o texto: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, ou seja, eles iam trazer juízo. E aí o anjo disse: não danifiqueis nem a terra e nem o mar, nem as árvores. Até quando? Até quando vai segurar o juízo? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Percebeu? A mesma realidade, juízo, mas os servos de Deus são protegidos no juízo. O que Zacarias está vendo aqui é que Deus vai proteger o seu povo do juízo, e diz no final do verso 8, porque Ele também vê. Olha que coisa interessante, o contraste perfeito. Deus julga os inimigos porque Ele vê. Deus protege os seus servos porque Ele vê. O que Deus vê nos seus servos para protegê-los? O que Deus vê em você para não te lançar no inferno? Talvez você esteja pensando assim: eu sou um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom pagador. Não é isso que Deus vê. O que Deus vê para não nos lançar no inferno é a justiça de Jesus sobre nós. O que Deus vê para que esse juízo descrito no texto, que aponta para o juízo final, não cair sobre nós, não é algo que fazemos, é algo que Jesus fez por nós naquela cruz. Quando Jesus foi naquela cruz maldita,
e morreu por nós, nós lemos aqui hoje que o escrito da dívida foi cravado lá, rasgado. Paulo está interpretando o que Jesus disse na cruz. Jesus disse: está consumado. A expressão está consumado era uma expressão grega para rasgar o escrito da dívida. Ou seja, o que Jesus fez na cruz por nós foi rasgar o escrito da dívida e nos dar a sua justiça. E agora, quando Deus olha por nós, olha para nós, Ele não vê mais os nossos pecados, Ele vê a justiça de Jesus, e Ele nos vê como salvos. Ele olha para nós através dos óculos de Cristo. Ele vê a obediência perfeita de Jesus, e Ele então não pode nos punir no juízo final. Esse texto está apontando para o juízo final. O juízo final, Deus vai acabar com os seus inimigos, e nós não seremos consumidos por causa de Jesus, porque Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrem no meu descanso. Ele foi preparado para vocês muito antes de vocês nascerem. Esse texto, irmãos, que é uma pancada, porque traz o juízo de Deus, na verdade, tem que encher os nossos corações de alegria, porque quando você olha para esses inimigos, você deveria se ver aqui, mas agora quando você olha para você vê Jesus que te libertou. Esse texto, ele tem cumprimento na cruz, em que Cristo derrota os seus inimigos, até aquele dia em que Ele vai destruir todos eles. Jesus venceu deles na cruz, mas a vitória ainda não está completa. Diz Paulo que Ele está sentado à destra de Deus, e todos os inimigos estão sendo colocados pelo estrado dos teus pés, até aquele dia que Ele entregará o reino, olha o Deus guerreiro, ao seu Pai, para todo sempre. Um reino que nós fazemos parte, não é porque somos especiais, mas porque Cristo é especial. Na sua volta, na volta de Jesus, essa realidade descrita aqui hoje de maneira tão simbólica, que mescla passado e futuro, vai ser vista diante dos nossos olhos. A questão é: de que lado você vai estar? O que você vai receber? Esse juízo terrível descrito, ou a salvação bendita e final do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Primeira aplicação: como que nós podemos viver esse texto, praticar esse texto? Primeira coisa, irmãos, saiba que os inimigos de Deus não ficarão impunes. Deus vai julgar todos os seus inimigos. Hoje nós vemos os inimigos de Deus tripudiando de Deus, cheios de coisas, e tripudiando daqueles que são servos de Deus. Mas Deus vai julgá-los. Se você tiver dificuldade com isso, entre espiritualmente no templo de Deus, na santidade de Deus, e você vai ver que o que os ímpios vão receber é juízo, como Asaf fez aqui no Salmo 73 que nós lemos. Sendo assim, viva uma vida de amor, de pregação e de perdão a esses inimigos do Evangelho. Paulo disse: não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque diz o Senhor: eu é que retribuirei. O que Paulo está ensinando é: crentes não vivem se vingando e fazendo vingança. Crentes amam, oram e pregam a Bíblia para os inimigos do Evangelho. A função de julgar no juízo final é de Deus. Quem traz vingança sobre os ímpios é Deus.
Ainda que segundo Paulo em 1 Coríntios 6, nós vamos julgar o mundo. Mas não viva a fazer vingança. Aprenda a perdoar. Aprenda a amar. Aprenda a testemunhar da Bíblia. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, que se diz crente: eu não sei perdoar. E o pastor então disse para ela: então você não é crente. Porque todo aquele que é crente perdoa. E ele não só perdoa, mas ele ora para o seu perdão com base nisso. Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos. Cuidado ao falar eu não perdoo. Talvez você esteja indo para o inferno. Certa vez o engraçadinho do Pedro falou assim: Senhor, nós temos que perdoar 7 vezes, né? 70 vezes 7, então não dou conta não. Jesus falou: se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você diz para essa moreira: sai daqui e vai para lá. Jesus estava ensinando uma pequena fé é capaz de grandes feitos. Qual é o grande feito? O perdão. Porque quem perdoa é que recebeu o perdão de Deus. Segunda aplicação. Hoje, irmãos, nós vivemos uma realidade de guerra. Talvez você está vivendo sua vida aí tranquilão, né? Você está vivendo uma guerra. Satanás está em guerra contra a igreja. E nosso inimigo, meu amigo, não é fraquinho não. Ele é muito forte. Ele já está vencido. Mas ele sabe que pouco tempo resta. E ele quer causar o máximo de danos à igreja. Então viva uma vida de guerra. Em que sentido? Uma guerra espiritual. Como que a gente vive essa guerra espiritual? É pisando a cabeça do capeta, como alguns têm feito? Não. Quem fez isso foi Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse, quando os fariseus falavam que ele expulsava demônios por Beelzebu, ele diz assim: como que eu posso expulsar demônios por Beelzebu? Eu sou mais forte que o valente, eu amarrei. Percebe? Mas a vida nossa é uma guerra espiritual. Pelo quê? Pela igreja, pelo evangelho. E Paulo ensina a gente a lutar essa luta pela igreja, pelo evangelho, com oração e palavra de Deus. Não é pisando a cabeça de Satanás. É interessante que aqueles que hoje estão pisando a cabeça de Satanás, olha para a vida deles: famílias destruídas, uma fé inexistente, igrejas que não se tem o verdadeiro evangelho. A verdadeira luta é a luta da nossa fé. É a luta que Pedro diz: resistir ao diabo, resiste ao pecado. E você pode lutar essa luta sabendo uma coisa: Deus está ao nosso redor. Ele protege a nossa fé. Nós que somos eleitos jamais vamos perder essa batalha, essa guerra. Podemos perder alguns pontos aqui e acolá, mas a guerra nós jamais vamos perder, porque Jesus venceu. Terceira aplicação: quando você olhar para esse mundo caótico, louco e que parece fora do controle, saiba, Deus reina como um guerreiro que rege as nações com cetro de ferro. É assim que a Bíblia descreve Jesus em Apocalipse: regendo as nações com cetro de ferro. Não há inimigo poderoso o suficiente para derrotar a Cristo. Não há nada fora do poder de Deus. Não duvide desse poder, irmão. O poder de Deus é infinitamente maior do que aquilo que você pode pensar. E Deus está conduzindo o mundo do jeito que Ele quer. A questão é: você está conduzindo a sua vida do jeito que Deus quer? Porque um dia esse grande poder
pode estar contra você, porque você não tem uma fé verdadeira, ainda que professe uma religião verdadeira. Por isso, ter obras dignas de arrependimento é tão importante, porque elas mostram a verdadeira fé. Elas não salvam, mas mostram que somos salvos. Quarta aplicação: regozije-se com o fato de Cristo zombar dos principados e potestades e zombar dos nossos inimigos. Este mundo com os nossos inimigos são uma grande piada para Jesus. Ele ri literalmente desses que acham que podem alguma coisa contra ele. Literalmente ele ri. E estes que hoje riem-se de Cristo, um dia terão seu riso transformado em pranto eterno. E aqueles hoje que choram com Cristo, diz a palavra que suas lágrimas serão enxugadas, e um dia vão se rir eternamente com Cristo. O que você prefere hoje? Ter uma vida de aflições com Cristo, peregrinar com Ele e rir pela eternidade, ou rir hoje e chorar para todo sempre? Quinta aplicação: esse texto que nós lemos aqui hoje, ele está se cumprindo hoje na nossa igreja, e ele está se cumprindo hoje nas igrejas onde são pregadas a verdadeira mensagem bíblica, as verdadeiras mensagens bíblicas. Quando a palavra de Deus sai do púlpito, e por isso o púlpito é o centro do universo, por assim dizer, o centro de todas as coisas, porque é ali que Deus demanda a sua palavra, a sua ordem, a sua fala para os homens. O púlpito está no centro das coisas. Há salvação e juízo. Salvação e juízo. Para aqueles que creem e se humilham, salvação. Para aqueles que não creem e acham que essas coisas são bobagem, juízo. Infelizmente há muitas igrejas hoje que estão debaixo do juízo de Deus, porque as pessoas não pregam e nem creem no verdadeiro evangelho mais. Nós devemos orar para que misericórdia de Deus nos alcance aqui na nossa igreja com a verdadeira mensagem, e alcance outras igrejas com a verdadeira mensagem. Nós não devemos ser exclusivistas. O meu pastor prega a Bíblia, maravilha, ore para que outros preguem, porque nós precisamos do púlpito pregando a verdadeira mensagem para a nossa salvação. E saiba, irmãos, não se desespere, não se desespere. Quando a gente olha para a igreja dos nossos dias, dá vontade de desesperar. Não se desespere. A palavra de Deus não volta vazia. Hoje ela não vai voltar vazia. Ela vai gerar arrependimento nos que creem, e endurecimento e juízo para os que não creem. É isso que Deus quer. Que Deus derrame sobre nós arrependimento, que Ele tenha misericórdia de nós, que o nosso coração é tão mau que somos contrários a esse tipo de mensagem. Vamos nos colocar de pé e orar. Nosso Deus e Pai, Senhor dos altos céus, te agradeço pela Tua palavra. Ela é pesada, Senhor. É uma palavra de juízo, e eu sinto o peso ao pregá-la, e eu sei que os meus irmãos devem sentir o peso ao ouvi-la, mas essa é a palavra do Senhor, e o Senhor requer que eu pregue fielmente, que os meus irmãos ouçam fielmente.
E eu quero te implorar que através dessa palavra de juízo, que é onde começa o evangelho da salvação, o Senhor possa gerar nas nossas vidas mudança, transformação, santificação, a verdadeira salvação que vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós olhemos para esses que foram julgados aqui no texto e serão julgados no futuro, ou seja, os ímpios, e vejamos que cada um de nós de per si um dia foi inimigo do Senhor, e nós merecíamos o juízo do Senhor sobre nós. Que cada um de nós se veja como Paulo descreveu-se a Timóteo, como o pior dos pecadores. Tira o orgulho do nosso coração, Senhor. Tira o orgulho da nossa igreja, que se jacta de ter a verdadeira doutrina e pregação, mas muitas vezes não vive essa mensagem. Tire o orgulho e pretensão dos teus servos espalhados na face da terra. Que essas mensagens do Senhor, sentenças do Senhor, possam incomodar as nossas vidas, para confessar o pecado e deixá-lo, para olhar para Cristo como autor e consumador das nossas vidas. E que nós, ó Deus, olhemos para esse texto, e ainda que para nós hoje seja difícil nos regozijar com o juízo, nós tenhamos esperança, porque um dia, na glória celeste em perfeição, nós olharemos para os inimigos do Evangelho, e muitos deles às vezes dentro do nosso próprio lar, e nós regozijaremos pela justiça feita do Senhor. Mas hoje, nos dê regozijo na justiça de Jesus, que nós olhemos para a cruz com santo arrependimento, ó Deus, mas também com gozo, porque o Senhor puniu os nossos pecados em Jesus Cristo. Se não fosse isso, se não fosse aquele lugar onde a justiça e a paz se beijam, nós estaríamos para sempre condenados. Por isso, dai-nos a alegria da cruz, a alegria da salvação, e uma vida que transborda dessa alegria em santidade, em piedade. Ajude a amar os nossos inimigos, a orar por eles, a falar de Jesus para eles, e a deixar nas mãos do Senhor aquele que julga retamente todas as coisas. Ó Deus, ajude-nos a dar lugar à tua ira. O Senhor é que há de retribuir. E que nessa vida tenhamos o olhar correto acerca do Senhor e Salvador. Ele é o Rei guerreiro, Ele governa as nações, Ele governa as nossas vidas, e Ele voltará para julgar esse mundo e condená-lo, não mais pela água, mas pelo fogo da palavra. Ó Deus, nos dê a tua graça, eu te imploro, em nome de Jesus Cristo. Produza misericórdia nas nossas vidas, e que essa mensagem caia no nosso coração, em bom e reto coração, para a frutificação nossa. Em nome de Jesus imploramos, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a comunhão do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre, amém. Deus assentar, queridos irmãos.